gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, Santa Saracali, todo o povo cigano e os preto velho, mais ainda, abençoando vocês todos os dias da vida de vocês. Então, né, a gente tá dando continuação às nossas perguntas, né, porque os filhos de santo adoram saber da trajetória da mãe de santo, né? Então isso é bom. Então a gente tá compartilhando isso com vocês porque é uma coisa boa, né? Apesar de vocês não estão me vendo o rosto, mas saber um pouquinho da minha vida, da minha trajetória espiritual é bom, né? E aqui, como vocês já sabem, sou a mãe Cida de Iemanjá, do canal Doce Magia, do Baralho Cigano da Luana. E a gente tá indo aí para novas perguntas da minha filha de santo, tá? Então eu não vou falar para vocês que foram pessoas que perguntaram aí do canal, tá? Então aqui o Doce Magia é muito verdadeira. Nessa trajetória de perguntas, a gente abre uma chance das pessoas comentarem, perguntarem aí nos comentários o que querem saber mais da mãe Cida, e a gente tá aqui disposta a responder, tá bom? Então bora lá nas perguntas, né, do Fantinho. Vamos. Primeira pergunta. O quão importante é a espiritualidade para a senhora? Quão importante é a espiritualidade? Para mim é importante em todos os sentidos, né? Ela foi importante na minha saúde, no meu equilíbrio, foi importante para minha família, é importante para minha casa de santo, é importante em todos os sentidos que você possa imaginar. Já, você quer saber mais detalhes? Não. Não, se você quiser saber. O que o candomblé é para a senhora? Candomblé para mim foi um acréscimo na minha vida, tanto é que todos sabem que eu toquei umbanda há 31 anos da minha vida, né? E o candomblé ele veio agregar forças, energias, o sagrado mais ainda na minha vida. Então, o candomblé para mim, porque é assim, do Florentinho, eu penso e analiso assim, o candomblé para mim é do sabagi ou do roncol para fora, né? Então, foi difícil eu me adequar ao candomblé, me familiarizar com o candomblé. Mas hoje eu aprendi a amar e respeitar e cultuar com toda a minha força o candomblé em si. No primeiro vídeo a senhora falou que teve um mentor na vida da senhora aí, que foi a primeira pessoa, assim, a entidade que teve uma passagem, né, pela senhora, que foi que começou a espiritualidade, né? Sim. A senhora considera esse mentor da senhora como seu pai de santo? É bem mais do que isso. Ele foi tudo para mim. Ele foi meu orientador, meu professor, meu amigo, minha luz, meu guia para que eu continuasse aquela missão que ele... lógico que tudo tem o porquê, né? Ele automaticamente ele me pôs no caminho e exigiu a minha participação mais concreta, mais séria dentro da espiritualidade, que foi até então que eu abri a casa de Umbanda, o terreiro de Umbanda, através dele. E ele me orientou em tudo que eu sou hoje, eu aprendi e ele me ensinou com muito amor, corrigindo muito e me doutrinando, disciplinando para que eu fosse quem sou hoje, que eu nem esperava que o candomblé estaria na minha vida hoje. Continuando no mesmo mentor, que a minha dúvida era o que a senhora sentiu quando ele falou que a senhora precisava abrir uma casa de religião de Umbanda. Então, eu senti desespero puro, me senti sozinha, eu me senti fraca, insegura, mas quando ele disse que eu tinha que abrir esse terreiro para me dar
caminho à minha espiritualidade, eu me senti tudo como se fosse uma criança acuada. E ele me ensinou a ter confiança em mim, a respeitar totalmente o sagrado, a espiritualidade. Então eu me senti assim, no começo eu não queria, não aceitava, porque era muita responsabilidade cuidar das pessoas e eu não tinha um conhecimento concreto para cuidar de mim mesma, né? E foi através da exigência dele, amando do meu próprio destino, que eu aprendi a cuidar das pessoas através dele, lógico, né? E aprendi também a cuidar de mim. Então, tudo foi se agregando, tudo foi se acomodando dentro da minha vida, assim, de repente, como um raio de luz, de repente. Só veio para agregar, né? Das coisas. Só para agregar. Ele foi agregando um por um a situação de cada um que chegava até mim pedindo ajuda. A doutrina e a disciplina existe sim na Umbanda e eu respeito demais até hoje, porque foi através dessa disciplina, dessa doutrina, que eu me tornei hoje zeladora e mãe no Candomblé. Também lá no vídeo anterior, a senhora me explicou que quando começou na Umbanda lá, frequentando os terreiros de outros pais de santo, que eles falaram que a senhora era de Oxum. Sim. E aí quando a senhora entrou pro Candomblé, aí a mãe da senhora de santo falou que na verdade a senhora não era de Oxum, era de Iemanjá. Como a senhora se sentiu quando teve essa troca de orixá? Então, é assim, quando eu comecei, né, todos que cuidavam de mim na época, né, zeladoras de Umbanda, mãe de santo, enfim, confirmavam que eu era de Oxum, né? Todos os caminhos eram Oxum. Só que a minha vida, ela não tinha nenhuma evolução. Ela não crescia, ela estacionou, né? Estagnou a minha vida. Então eles não conseguiam ver o porquê isso. Qual era o detalhe que tinha em mim que eu não progredia? Eu não tinha nenhum fluido de prosperidade, nenhum mesmo. E aí foi muitos anos de sofrimento, de pendências e mistérios e críticas também, porque muitas vezes o zelador da minha época falava que o erro estava comigo. E eu tinha consciência que eu estava plena com Oxum. Mas não por Oxum, né? E convivi esses anos todos com Oxum na minha vida, Ogum, né? E Oiá, enfim, é uma trajetória de orixás, né? Mas a fixa da minha cabeça era Oxum. Quando eu conheci, né, a minha zeladora não, né? É a minha mãe de santo de Candomblé, que ela jogou para mim a primeira vez, e Iemanjá automaticamente se apresentou a ela. E foi aí, nesse primeiro jogo, que eu nunca tinha sentado em mesa de Candomblé para jogar búzio, e Iemanjá se apresentou e disse, né, que eu deveria me cuidar dentro do Candomblé devido toda a trajetória de vida. Porque se eu for contar detalhes, a gente vai passar horas aqui no vídeo e vai demorar muito. E aí foi quando, através de um ebó, vejam bem como que é a trajetória, né? Através de um ebó e de um bori, né? Eu simplesmente comecei a caminhar, comecei a ter equilíbrio, a minha casa prosperou muito, a minha vida pessoal prosperou. E eu não tinha nem sequer iniciado ainda. E aí foi a trajetória de aprendizado dentro do Candomblé, passei por todos os rituais, todas as rituais dentro do Candomblé, na casa da minha mãe. E aí eu conheci, né, Iemanjá na minha vida, e eu já tinha uma grande ligação até então com Iemanjá. E eu aceitei
aceitei porque Oxum ainda existe na minha vida, tenho ela do meu lado. Não foi exatamente uma troca ou santo errado, porque não existe santo errado, né? E também não foi uma troca. Assim como eu respeitei Iemanjá no jogo de Búzios e no Candomblé, também respeitei minhas madrinhas, minhas madrinhas que foram algumas na trajetória de mãe de santo de Umbanda e filha de santo também. Eu aceitei plenamente, porque a partir daquele momento a minha vida prosperou, né? A minha vida caminhou em todos os sentidos que você possa imaginar. Então, Iemanjá veio para minha vida e automaticamente Oxum também já existia e está na minha vida também. Então eu superei tudo normalmente. Assim quando foi para mim poder iniciar no Candomblé também. Então já foi tudo decidido, declarado, né? Afinal de contas eu já tinha 20 e poucos anos de Umbanda na época, né? E aí na trajetória de aprendizado, conhecimento, eu fiquei mais uma trajetória tocando meu terreiro, mesmo frequentando a casa de Candomblé. E aí se fechou 31 anos. E, enfim, as duas são minhas mães e não teve trocas. Então, Iemanjá transformou e mudou a vida da senhora em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, sim. Como a senhora assim descreveria, só para ficar um pouquinho claro para mim e para o pessoal que está assistindo, a relação da senhora com ela hoje? Com a Iemanjá? Sim. Olha, no começo, quando a minha mãe jogou para mim e Iemanjá se mostrou, para mim já foi uma surpresa muito grande. E aí o convívio no meu dia a dia, Iemanjá foi mostrando cada dia mais que existia na minha vida e que ela era minha mãe, né? Meu vodum de cabeça, de frente. E tudo foi mudando. Hoje eu tenho exatamente 14 anos de iniciada e me vejo assim plena com Iemanjá. Iemanjá é tudo na minha vida. Ela é, eu não sei te descrever o que ela representa. Ela é meu ar, é a minha vida, é o meu suspiro, é o que eu olho, o que eu enxergo, o que eu falo, o que eu ouço. Iemanjá é tudo na minha vida, porque eu não tenho nenhuma palavra ao contrário de Iemanjá na minha vida, né? Se diz um ditado que fala assim: o bom filho é aquele que erra. Eu erro muito, eu sou ser humano, mas eu tento o máximo não errar com Iemanjá, porque ela nunca errou comigo. A partir do tempo que ela me levou para essa mesa, para esse caminho, ela nunca errou comigo. Então hoje Iemanjá, eu não tenho muito o que dizer para você, a não ser glorificar Iemanjá na minha vida em todos os sentidos, equilíbrio, caminhos abertos, minha casa de axé, que não é só isso. Não é prosperar dentro da casa de axé só, mas sim na minha vida, o meu eu, a Cida por dentro, meu ego, meu coração, a minha saúde, que andava muito precária na época, a saúde dos meus filhos também andavam. E Iemanjá automaticamente ela lavou tudo que poderia ser negativo para mim, né? Vou dizer para você que a gente não passa nossos perrengues, que todo ser humano passa, altos e baixos, mas a minha fé em Iemanjá é implacável. A senhora falou que não foi uma troca, né, de orixá, de Oxum para Iemanjá. Sim. Mas pelo conhecimento assim da senhora, a senhora acha que é comum, vamos dizer, para a gente entender essa troca? Na Umbanda eu sou de Oxum e quando eu fui pro Candomblé me deram um outro orixá. É comum e muitas vezes não é comum, porque o orixá ele se apresenta da forma que você cultua. Eu penso assim. Por quê? Porque eu aceitei Iemanjá, né? Eu aceitei porque eu sei que é minha mãe, né? E descobri naquele momento que ela era a dona da minha vida, né? Só que Oxum continua na minha vida, como eu já disse, mas tem pessoas que não aceitam, talvez por ego, né?
Se eu sou de Oxum, eu não vou aceitar Iemanjá. Então eu vejo muitas vezes que não é o comando do orixá ou do Vodum, é o comando do ser humano hoje em dia, né? Minha mãe vai dizer que eu sou de Iemanjá, mas eu não quero aceitar porque eu tenho 20, lá vai bolinha de incorporação com Oxum. Não, eu quero sim. Eu fui muito decidida nisso. Então hoje em dia se torna mais comum e se torna mais a rejeição deles. É aonde que acontece muitas coisas na vida da pessoa. Então existe isso sim, é comum. Por quê? Porque você tem aquela trajetória que nem eu tive aquela trajetória de 28 anos com Oxum. Minha vida não prosperava, não era culpa de Oxum. Não era. Entendeu? Sim. E todas as casas, poucas casas que eu passei de Umbanda, começando na que eu iniciei, né, o começo de tudo, todos davam Oxum para mim. Quando eu fui pro Candomblé, que foi descoberto Iemanjá, a minha vida simplesmente mudou, porque a necessidade do santo, o orixá na cabeça de um filho é muito grande. E muitas vezes você vive uma trajetória acumulado naquela roda, naquela gira, incorporando um santo que ele não rende na sua vida, ele não prospera na sua vida, entendeu? Então caminhos são caminhos e santo é santo. Então é comum para mim? Sim. É comum, porque se eu estou dentro de um terreiro de Umbanda sendo mãe ou filha e minha vida não prospera, tá faltando algo. E esse algo que faltava para mim era e é Iemanjá, entendeu? Então, se eu não aceitasse, não tinha como Oxum fazer nada por mim, porque meu caminho na trajetória da Umbanda foi aquele limite de muito sofrimento. E não é culpa de Oxum. Hoje Oxum prospera na minha vida, dentro da nação. E Iemanjá é a minha mãe de Ori, frente, e Oxum é na minha vida. Então não era erro de Oxum. Faltava um equilíbrio. Equilíbrio é exatamente isso, era o que eu estava precisando naquele momento. E Iemanjá me levou à pessoa certa, no momento certo e à nação certa. Naquele momento eu precisava desse equilíbrio. E através desse equilíbrio que as duas trabalharam a meu favor. E a minha entrega a Iemanjá foi completa. Não foi meia entrega. Né? E dentro do Candomblé tem vários rituais, tem várias hierarquias ainda, poucas, mas tem. Que se você é filha de Vodum, de Orixá, você tem que abaixar a cabeça para que você aprenda. Não existe um pai ou uma mãe que ele nunca baixou a cabeça para aprender. Respeitar sempre os mais velhos. E a minha entrega era total a Iemanjá. Porque eu queria uma solução para o meu sofrimento. E Iemanjá, na hora do jogo, naquele momento, ela provou para mim que a solução da minha vida seria ela. E por que não eu me entregar? Porque eu me apegar a Oxum? Porque Oxum ficou comigo anos. Por que isso? Isso para mim não existia. Como nunca existiu. Entendeu? Sempre uma luz que, principalmente quando essa vem pro seu Ori, quando ela vem para a sua vida, né? Onde existe muito preconceito sobre eu ser umbandista e hoje eu estar dentro do Candomblé, ainda existe muita crítica sobre isso. Porque ninguém quer passar o que você passa, Dofanitinha. Apenas quer criticar, né? Tenho algumas pessoas conhecidas de Candomblé que falam: se a Umbanda fosse boa, você estaria lá dentro. Mas eu nunca saí de lá. Porque a Umbanda é o meu início. Eu iniciei dentro da espiritualidade, foi a Umbanda que me abraçou. Mas hoje eu toco Candomblé. Inicio pessoas para o Vodum. E não tem isso de forças, tem caminhos. Você sempre tem que agregar a sua vida dentro da espiritualidade para que você tenha caminhos.
Se eu tenho Oxum assentada hoje nos meus caminhos, na minha vida, isso não quer dizer que eu estou desprezando Iemanjá. Sim. E vice-versa. Entendeu? Uhum, entendi. Saindo um pouquinho mudando, né, o foco de orixá, quando foi que, assim, o baralho ou o povo cigano entrou na vida da senhora? Então, o povo cigano entrou na minha vida quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu tenho 52 anos. Então foi muito assim, criança, intuições, visões, e assim fui crescendo, desconhecendo o que acontecia. Até quando a minha cigana da mesa, né? Quem é cigano, quem cultua cigano, Santa Sara sabe o que eu tô falando. A minha cigana, dona da mesa, ela automaticamente ela apareceu na minha vida e tá até hoje. E eu, desde os 7 anos de idade, eu tenho adoração por ciganos. Sempre tive esse amor, essa aproximação. E eu não conheci o lado espiritual. Quando eu conheci o lado espiritual, eu totalmente me encantei com tanta coisa linda, boa e próspera que eles podem dar na nossa vida. Uhum. E foi aí que eu comecei a incorporar a minha cigana de mesa, que é a dona dos meus baralhos, e ali cultuar. Automaticamente cultuando. Uhum. E aí já veio a presença do meu terreiro de Umbanda. E ali eu comecei a cultuar Santa Sara Kali. E ali já veio os orixás, enfim, tudo nas suas repartições separados, porém tudo incluído. Então foi muito tudo também de momento, porque cigano é de momento. Cigano ele é muito hoje, né? Ele trabalha hoje para o futuro e o passado só serve como exemplo e lição. Então, os ciganos existiam na minha vida com 7 anos de idade. Em incorporação, eu já tinha 21 anos de idade, 21 para 22 anos. E hoje eu tenho 52 anos e ainda continuo trabalhando com eles. E passo isso para todos os filhos da casa também. Era a pergunta que eu ia fazer para a senhora. Se para todos os filhos da casa é importante o povo cigano igual é para a senhora? Sim, é importante. É importante porque essa pergunta sua, ela eleva em tudo. Ela eleva em Vodum Orixá, ela eleva em ciganos, ela eleva na mestria da Jurema, ela eleva a Exu de Encruzilhada. Porque tudo que eu tenho serão passados também para os filhos. Tudo que eu passei dentro do candomblé vai ser passado para os filhos. Uhum. Tudo que é relativo a Umbanda, caboclo de pena, vai ser passado para os filhos. Então, os ciganos é assim a parte mais, uma das mais preciosas que a gente tem e também será passado para os filhos. Sim. Agora a última pergunta, que o pessoal pode achar que é combinado. Então eu vou, se a senhora quiser responder, a senhora responde, senão pode falar para eu parar. Assim, um pai de santo ou uma mãe de santo como a senhora, existe um tempo ou um determinado momento que se aposenta, que parou de ser pai de santo, deixou de ser pai de santo ou não existe? Então vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo eu te respondo com detalhes. Tá bom? Vamos deixar essa pergunta aí. E o pessoal aí também pergunte. E respondam. Né? Eu vou deixar pro próximo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mais alguma pergunta? Não, encerramos essa. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Isso é só para vocês terem um pouquinho de noção de quem é a Mãe Cida de Iemanjá. Tá? E aos poucos a gente vai relatando. E vocês aí, ó, responda junto comigo a pergunta da Dofanitinha. Se pai de santo, chega uma época que ele para de ser pai de santo e tem um certo descanso da espiritualidade, né? Então vamos lá, todo mundo, nós tudo trabalhando junto, respondendo junto, tá, gente? Que eu só vou responder essa pergunta no próximo vídeo. E que vocês estejam com Deus e Santa Sara Kali, hoje e sempre, que os ciganos estejam sempre na presença de vocês, na vida de vocês, abençoando, tá? E curte o vídeo, compartilha aí,
se inscreva no canal. E outro detalhe, gente, obrigado, gratidão por todos aqueles que estão inscritos no canal. Que o povo de Santa Sara sempre esteja presente no caminho de vocês também. E você que parou aqui agora no vídeo, seja também pertencente a essa família Doce Magia, do povo cigano, da cigana Luana e do baralho cigano da própria. Tá? Beijo e até logo.